Você já sentiu que, ao cruzar a porta da sua própria casa, o peso do mundo parece cair sobre seus ombros de uma forma desproporcional? Já percebeu que, em certos períodos, o ambiente que deveria ser o seu refúgio de paz se transforma em um cenário de tensões inexplicáveis, onde o ar parece denso e a harmonia familiar simplesmente desaparece sem uma causa aparente? Muitos de nós, católicos, tendemos a buscar explicações puramente naturais para os nossos problemas cotidianos. Atribuímos o cansaço ao trabalho, as brigas ao estresse e a insônia à ansiedade. E, embora essas causas existam e sejam legítimas, a nossa fé nos ensina que vivemos em um campo de batalha espiritual constante. A Igreja Católica, em sua sabedoria milenar e fundamentada nas Sagradas Escrituras, nos alerta que a nossa luta não é apenas contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades que vagam pelo mundo para a perdição das almas. Seja bem-vindo ao canal O Católico Aprendiz. Este espaço nasceu da necessidade de aprofundarmos nossa fé com seriedade, disciplina e fidelidade ao magistério da Igreja. Hoje, vamos tratar de um tema que exige discernimento e prudência: a infestação espiritual em nossos lares. O que acontece quando o mal tenta estabelecer um reduto dentro das paredes da sua casa? Como identificar se os problemas que você enfrenta são apenas coincidências ou sinais de um ataque espiritual direto? Neste vídeo, vamos explorar os 7 sinais de que sua casa pode estar sob ataque. E, o mais importante, revelaremos a única e definitiva defesa que nenhum mal pode superar. Este não é um vídeo para gerar medo, mas para oferecer esclarecimento e as ferramentas necessárias para que você retome o domínio espiritual do seu lar. O primeiro sinal que devemos observar é a discórdia inexplicável e constante. É claro que toda família tem seus desentendimentos, mas o ataque espiritual se manifesta por meio de brigas que surgem do nada, por motivos fúteis, e que escalam rapidamente para um nível de agressividade e ressentimento desproporcional. Você sente que as palavras saem da sua boca com uma amargura que você não reconhece? Percebe que o perdão se tornou algo impossível dentro de casa? O demônio é, por definição, o divisor. Onde existe a união, ele tenta lançar a semente da separação. Se o seu lar, que deveria ser uma pequena igreja doméstica, tornou-se um ringue de discussões onde ninguém se ouve e todos se atacam, este é o primeiro alerta de que a paz de Cristo está sendo sufocada por uma influência externa. O segundo sinal é o bloqueio súbito e persistente na vida de oração. Observe se, de repente, rezar o terço em família se tornou uma tarefa hercúlea. Se toda vez que você decide ler a Bíblia ou fazer suas orações diárias, surge uma interrupção, um sono incontrolável ou uma distração persistente. O inimigo sabe que a oração é o canal de comunicação direta com Deus e a fonte de todas as graças. Se ele consegue cortar o suprimento, ele enfraquece a resistência da casa. Quando uma família para de rezar junta, as defesas espirituais caem. Se você sente uma resistência quase física para entrar em estado de oração dentro de sua casa, ou se objetos de devoção começam a ser negligenciados ou escondidos, entenda que há uma tentativa de silenciar a voz de Deus no seu ambiente familiar. O terceiro sinal refere-se ao mal-estar físico e ao cansaço crônico que não passa com o repouso. É comum que, em casa sob opressão espiritual, os moradores sintam uma exaustão constante, como se a energia vital estivesse sendo drenada. Dores de cabeça frequentes que desaparecem quando a pessoa sai de casa, náuseas sem causa médica ou uma sensação de peso nos ombros e na nuca são relatos frequentes em casos de infestação. O corpo humano é o templo do Espírito Santo, e o mal muitas vezes tenta afligir a matéria para desestabilizar o espírito. Se os exames médicos estão normais, mas a sensação de doença e desânimo persiste apenas dentro do ambiente doméstico, é hora de olhar para a saúde espiritual da residência. O quarto sinal é a perturbação do sono e os pesadelos recorrentes, especialmente com as crianças. O sono
é o momento em que estamos mais vulneráveis. A tradição católica sempre recomendou as orações de completas e o exame de consciência antes de dormir, justamente para selar o repouso na proteção divina. Se você ou seus filhos começam a ter sonhos sombrios, visões noturnas, ou acordam sistematicamente em horários específicos da madrugada com uma sensação de pavor, isso não deve ser ignorado. As crianças, por sua pureza, costumam ser mais sensíveis a presenças espirituais. Se elas demonstram um medo irracional de certos cômodos ou afirmam ver vultos, trate isso com a seriedade de quem sabe que o mundo invisível é tão real quanto o visível. O quinto sinal é a quebra ou o desaparecimento de objetos sagrados. Imagens de santos que caem sem motivo, terços que se partem sem que ninguém os toque, ou crucifixos que desaparecem e reaparecem em lugares estranhos. O mal tem aversão aos sacramentais e aos símbolos da nossa redenção. Embora muitos tentem encontrar explicações lógicas, como o vento ou a má fixação, a recorrência desses eventos em momentos de crise familiar é um indicativo clássico de infestação. O objeto sagrado em uma casa funciona como um lembrete constante da soberania de Cristo. Por isso, o inimigo tenta profanar ou remover esses sinais para que a família perca de vista a sua identidade cristã. O sexto sinal envolve fenômenos sensoriais incomuns. Odores desagradáveis que surgem do nada, como cheiro de enxofre, carne podre ou fumaça, e desaparecem tão rápido quanto surgiram, são sinais documentados por diversos exorcistas ao longo da história. Da mesma forma, alterações bruscas de temperatura, como um frio intenso em apenas um canto do quarto, ou barulhos de passos, batidas nas paredes e arrastar de móveis em horários em que todos deveriam estar descansando. Esses fenômenos buscam gerar o medo, pois o medo é o oposto da fé. Quando o inimigo consegue instalar o medo em um lar, ele ganha terreno para agir com mais liberdade, pois a confiança na providência divina fica abalada. O sétimo sinal é a presença de objetos de origem duvidosa, ou a prática de rituais ocultos no passado da casa ou por moradores atuais. Muitas vezes, trazemos para dentro de casa objetos que parecem apenas decorações exóticas, mas que foram consagrados a divindades pagãs ou entidades contrárias à fé católica. Estatuetas, amuletos, livros de ocultismo ou até mesmo presentes recebidos de pessoas que sabidamente desejam o mal da família podem servir como pontos de contato para a ação demoníaca. Além disso, se naquela casa foram realizadas práticas como o espiritismo, a adivinhação ou rituais de magia, o solo espiritual daquele lar está comprometido. O pecado abre portas, e objetos ligados ao erro espiritual são como convites abertos para que influências malignas se estabeleçam. Diante desses sinais, muitos podem entrar em pânico, mas a fé católica nos ensina que não somos órfãos. Existe uma defesa, e ela não é baseada em superstições, rituais mágicos ou limpezas energéticas, que nada tem a ver com o Evangelho. A única e verdadeira defesa contra qualquer ataque espiritual em sua casa é a vida em estado de graça e a consagração do lar ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. A defesa começa com o sacramento da confissão. Não adianta espalhar água benta pela casa se as almas que habitam nela estão em pecado mortal. O pecado é o maior aliado do demônio. Quando um pai ou uma mãe de família confessa seus pecados e retorna à amizade com Deus, eles recuperam a autoridade espiritual sobre o seu lar. A autoridade do pai de família é real. Ele é o sacerdote da sua igreja doméstica. Quando ele reza com autoridade, pedindo a proteção de Deus sobre seus filhos e sua esposa, o inimigo recua. O segundo passo da defesa é a entronização de imagens sagradas e o uso correto dos sacramentais. Chame um sacerdote para abençoar a sua casa. A bênção sacerdotal não é apenas um rito social,
É um ato litúrgico que reserva aquele espaço para o serviço de Deus. Use água benta, sal exorcizado e o sinal da cruz nos portais da sua casa. Mas lembre-se, os sacramentais não são amuletos de sorte. Eles são sinais que despertam em nós a fé e a disposição para receber a graça de Deus. O terceiro passo é a oração do Santo Rosário em família. Nossa Senhora é a esmagadora da serpente. Onde o rosário é rezado com devoção, as trevas não conseguem prevalecer. O rosário cria uma barreira espiritual ao redor da família. É a corrente que prende o inimigo e o impede de agir. Se você detectar os sinais que mencionamos, não tente lutar com suas próprias forças ou com argumentos humanos. Ajoelhe-se. A batalha espiritual se vence de joelhos no chão. Além disso, é fundamental purificar o ambiente físico. Se você tem objetos de outras religiões, livros de magia, amuletos ou qualquer coisa que não glorifique a nosso Senhor Jesus Cristo, desfaça-se deles imediatamente. Não venda, não doe, destrua e jogue fora. Não permita que o estranho habite sob o seu teto. Sua casa deve ser um reflexo da sua fé. Se você é católico, sua decoração, seus livros e sua atmosfera devem falar de Cristo. Lembre-se do que nos diz o Catecismo da Igreja Católica. O poder de Satanás não é infinito. Ele é apenas uma criatura, poderosa por ser puro espírito, mas ainda assim uma criatura. Ele não pode impedir a edificação do reino de Deus. Se a sua casa estiver alicerçada na rocha que é Cristo, os ventos podem soprar, as tempestades podem vir e os ataques podem acontecer, mas a sua casa não cairá. Este estudo sobre os sinais de ataque espiritual não deve ser motivo de obsessão, mas de vigilância. São Pedro nos adverte: sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como o leão que ruge, buscando a quem devorar. A vigilância consiste em manter a vida sacramental em dia, a oração constante e a caridade entre os membros da família. O amor é o maior exorcismo que existe. Onde há amor e caridade, Deus aí está. E onde Deus está, o mal não encontra espaço para se instalar. Se você identificou alguns desses sinais em sua vida, comece hoje mesmo a mudança. Não espere para amanhã. Procure uma igreja, faça uma boa confissão. Retire o que é impuro do seu lar e comece a rezar. Consagre cada cômodo da sua casa ao sangue precioso de Jesus. Peça a intercessão de São Miguel Arcanjo, o príncipe da milícia celeste, para que ele guarde as entradas e saídas do seu lar. Nós, do canal O Católico Aprendiz, acreditamos que o conhecimento da verdade nos liberta. Estudar a nossa fé não é apenas um exercício intelectual, é uma necessidade de sobrevivência espiritual no mundo moderno. Se este conteúdo foi útil para você e ajudou a esclarecer suas dúvidas, considere se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com outras famílias que podem estar passando por lutas silenciosas. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo habite em seu coração e em sua casa, hoje e sempre. Amém.